do Senhor. Povo de Deus, boa noite. Paz seja contigo. Que Deus vos abençoe. Que bom estarmos aqui nessa noite, né? Estamos no meiozinho da semana. Quem aqui está cansado? Eu estou cansada, muito cansada, mas o Senhor renova nossas forças. Amém, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler o versículo do 7 até o 12, isso mesmo. Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 11, para a glória de Deus. O Senhor está neste lugar. Por isso que nós estamos aqui, porque esse não é outro lugar senão uma casa do nosso Deus. Então, nós temos liberdade aqui de glorificar o nome dEle, de exaltá-lo, de dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Amém? Então, vamos ler aqui. A palavra do Senhor diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Esse aqui é um texto muito importante que fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Todos nós temos o costume de pedir algo para o Senhor. Todos nós. Nós oramos muitas vezes quando nós estamos aflitos por alguma situação, nós já começamos a nossa oração pedindo. Às vezes a gente até esquece de adorar o Senhor, de agradecer. Dependendo da situação, a gente já começa a oração chorando, já pedindo. Mas Deus, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas necessidades. E aqui fala que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Muitas vezes nós, seres humanos, nós temos o costume de prometer algo e não cumprir. Ou falar por falar, principalmente com criança. Né? Minha menina já foi criança, hoje ela já está adulta, mas quem tem criança sabe disso. Não que a gente vai mentir para a criança, mas muitas vezes, para o menino parar de pedir, ou parar de falar, você fala: eu vou fazer, eu vou te dar, depois eu vou, depois eu olho. Mas não vai nada, é só para parar o assunto. Mas com Deus não é assim. Deus, Ele não brinca conosco. Quando Ele falou assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, Ele garante isso. Ele nos dá essa liberdade de pedir para Ele mesmo. Ele jamais vai falar algo que Ele não vai cumprir. Jamais. Então, se Ele falou com você assim, ó, pede, é porque Ele tem garantia que vai te dar aquilo que você está te pedindo, que você está pedindo. Porque, irmãos, nós que somos maus, que não temos o coração perfeito, quando o nosso filho pede algo, a gente não procura dar a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que a gente não dê no momento que aquela criança pede, mas a gente não procura agradar o nosso filho, mesmo a gente tendo um coração mau, tendo um coração perverso. Muitas vezes a gente não faz isso, ou na maioria das vezes, nós procuramos agradar o nosso filho, porque é bom agradar. E quanto mais o nosso Deus que está no céu, jamais o seu filho vai te pedir pão, você vai dar ele uma pedra no lugar de pão. Jamais seu filho vai te pedir peixe, você vai dar ele uma serpente. Jamais. Você pode até não dar o peixe ou não dar o pão, mas pedra e serpente você não vai dar para ele. Quanto mais o nosso Deus que está no céu. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer quando nós chegamos diante dEle, com o nosso coração contrito, e pedimos e confessamos algo para Ele. Nós estamos aí nos 40 dias de propósito, de oração, de jejum, de consagração, de renúncia. São 40 dias. Talvez o que você está propondo diante do Senhor, o que você pôs no seu coração, igual o pastor Marcos falou, pode ser que você não tenha uma resposta dentro desses 40 dias. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus não vai te deixar sem uma resposta.
De uma coisa eu tenho certeza, que mesmo que dentro desses 40 dias você não tenha a resposta, ou não tenha o resultado disso que você está clamando, dos jejuns que você está fazendo, por essa pessoa que você está intercedendo, talvez não aconteça nesses 40 dias. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você não vai ficar sem resposta. Que Deus vai te responder, ou sim ou não, mas que Ele vai responder, Ele vai. Porque Ele está vendo a intenção do seu coração, o seu propósito, por que você está clamando. Jamais o Senhor vai nos deixar sozinho. Nós temos vários textos da Bíblia que falam de oração, de pessoas que tiveram resposta através da oração. Nós temos o exemplo de Ana, que Ana, quando ela chegou diante do Senhor e ela começou a clamar, ela foi comparada com uma mulher bêbada, porque o coração dela estava voltado para Deus, ela teve a resposta. Nós temos o exemplo de Esther, quando aquele povo todo poderia ser mortos, todos eles, todo o povo dela, ela clamou ao Senhor, ela separou um tempo, ela consagrou a vida dela e ela teve a resposta. Nós temos Davi, quantas vezes Davi precisou chorar, clamar ao Senhor diante da situação que ele enfrentava, e ele sempre teve resposta. Por que nós não teremos a resposta diante do Senhor? Se Ele está falando aqui, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Então nós podemos, o Senhor nos dá essa liberdade de chegarmos diante dEle, que é tão grande, tão poderoso, tão soberano, que está acima de tudo e de todos, está acima do bem e do mal, e nós somos tão falhos, tão pequenos, e nós podemos chegar diante desse Deus tão grande, e pedir algo para Ele. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Quem somos nós diante da grandeza desse Deus? E nós podemos chegar diante dEle e pedir, e Ele nos dá, porque Ele nos ama, Ele tem prazer em nos dar, aquilo que nós estamos clamando a Ele. Quem somos nós comparado à grandeza desse Deus? Um Deus que abriu o mar, um Deus que fez tanta coisa. E nós aqui, irmãos, cheios de erros, de falha, nós chegamos diante dEle e Ele nos dá, Ele nos responde. Como é maravilhoso confiar nesse Deus. Como é bom a gente ter uma vida de oração. Porque muitas vezes a gente só pede também. Aí eu vou pedir, Deus vai me dar. Mas nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida contínua de oração. Quando nós pedimos algo para o Senhor, e Ele, no tempo dEle, Ele nos concede, nós precisamos continuar orando, agradecendo, adorando, em todo tempo servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, ter uma vida de oração, não só uma vida de orar. Eu vou orar porque meu filho está enfermo, e eu sei que Deus vai curar ele. Eu vou orar porque eu preciso de uma porta de um emprego, e eu sei que Deus pode abrir essa porta. Eu vou orar porque eu estou com um problema na justiça, e eu sei que Deus pode resolver. Ele resolve sim, mas eu vou orar porque eu quero ter intimidade com esse Deus grandão, com esse Deus maravilhoso. Eu quero ter experiência com esse Deus. Então eu vou ter uma vida de oração, uma vida separada, uma vida de consagração, porque eu quero conhecer o Senhor. E uma das maneiras que nós temos de conhecer o Senhor é através da oração. Pelo menos eu não conheço outro caminho para chegar até o Senhor, para ter intimidade com o Senhor, para ter conhecimento com o Senhor, se não for através da oração. De uma vida separada de oração, uma vida de renúncia, uma vida que a gente abre mão do sono das 3 da manhã, abre mão de uma série de coisas para orar, principalmente de madrugada, a hora que o sono está pesado, aí o relógio desperta, a gente acorda, olha... Nossa, eu vou orar mesmo, mas eu vou renunciar uns 10 minutos do meu sono e vou falar com Deus agora. E Deus está vendo tudo isso. Às vezes no seu horário de almoço, você tem 1 hora de almoço, você vai descansar. Não, eu vou tirar 5 minutos do meu horário de almoço, do meu horário de descanso, e vou lá no banheiro, lá no cantinho, e vou falar com Deus agora. Então, irmãos, o Senhor vai vendo a intenção do nosso coração quando nós procuramos conhecer o Senhor. E uma das maneiras de conhecer o nosso Deus é através da oração. O crente não tem como, eu não sei, não tem como um servo de Deus que fala que serve o Senhor não orar. Não ter um tempo de oração, um tempo de falar com Deus e um tempo
de ouvir Deus também. Muitas vezes nós oramos, falamos com o Senhor, outras vezes nós calamos e ouvimos Deus falar. Às vezes de madrugada ou qualquer outra hora, simplesmente a gente ouve, a gente fala, mas tem hora que a gente precisa calar para Deus falar conosco. É um tempo de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus a quem nós pregamos, de quem nós falamos. Nós falamos do amor de Deus através das canções, através de uma série de coisas, mas nós precisamos conhecer o Senhor. E uma das maneiras de conhecer esse Deus é através da oração. É através de buscar o Senhor. É através de falar com Deus. Irmãos, tudo que nós pedimos na oração, crendo nós receberemos. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Eu falo assim que, quem dera eu ser pelo menos uns 30% do que minha mãe era. Aqui eu acho que ninguém conheceu ela, acho que só a pastora Luciana, né? Dos irmãos que estão aqui. Mas minha mãe era uma mulher de oração. Quando alguém chegava para ela e falava assim, irmã Maria, está acontecendo tal coisa. Ela falava assim, tá bom, pode deixar, tá tranquilo, tá bom. E nem rendia não. Daí a pouco ela perguntava para a pessoa, e aí, como é que foi? Ela era muito calma. Irmã Maria, aconteceu isso, não sei porquê. É porque Deus é bom, né? Mas ela tinha uma vida de oração, uma vida reta com Deus. Ela andava com Deus, eu ficava, meu Deus, a minha mãe ora, e ela não perdia tempo em oração. E eu falo, nossa, se eu fosse igual a minha mãe. Mas pelo menos ela deixou esse legado, né? Para eu orar, para eu buscar, para eu interceder, para eu pagar preço de oração, porque vale a pena orar, principalmente quando a gente vê a resposta da nossa oração. Quando você clama, porque tem situações que Deus nos responde assim de imediato. Você clamou hoje de manhã e no meio do dia Deus já te respondeu. Mas tem situações que Deus não responde na hora. Mas não é porque Ele esqueceu de você, é porque não é o tempo dele responder. O tempo do nosso Deus não é o nosso tempo. Então nós precisamos esperar no Senhor, perseverar no Senhor, porque tudo Ele vai nos responder. Né? A gente tem mania de falar igual no celular, a pessoa me deixou no vácuo. Deus não faz isso não. Ele nos responde. Porque Ele é um Deus maravilhoso, a palavra dEle não volta vazia, Ele não nos deixa só, tudo que nós pedimos, Ele fará no nosso favor. Irmãos, tantos homens e mulheres da Bíblia, que tiveram uma vida de oração, que tiveram uma vida com Deus. Um dia Deus, eu estava lendo sobre Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a falar com Deus, ele falou, Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus falou, não. Se tiver 40 pessoas, o Senhor vai destruir? Deus falou, não. E ele continuou insistindo com Deus. E se tiver tantas pessoas, o Senhor vai destruir? Mas ele tinha intimidade de falar com Deus. Ele falava, Senhor, só mais essa vez eu vou perguntar ao Senhor. Mas ele sabia que Deus ia responder para ele. Será que nós somos assim também? Será que nós temos essa liberdade de conversar com Deus assim, como se Ele estivesse na nossa frente, ou só na correria? Nossa, eu preciso orar porque eu vou sair agora para trabalhar, eu tenho que orar e tal. Será que nós temos essa intimidade com Deus? É isso que eu procuro para a minha vida, ter intimidade com esse Deus. Conhecer o Senhor, conhecer mesmo, dEle falar no meu ouvido de madrugada, dEle falar quando eu estiver orando assim, e eu ouvir a voz dEle. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência. Eu estava orando com uma certa pessoa, um certo tempo, era de manhã, toda segunda-feira, no Manhã com Deus, e eu vinha para a oração. Eu estava intercedendo, fazendo jejum por essa pessoa, orando. E um dia de manhã, depois da oração aqui, eu estava em jejum, e eu cheguei na minha casa, dobrei o joelho no sofá assim, fui orar. E quando eu estava ali orando, veio aquela voz, falou no meu ouvido assim, não ore por ele mais. Eu olhei para um lado, não ore por ele mais. Eu não estou com ele mais. Eu não aceito essa oração. Eu fiquei assustada com aquela situação. E eu fiquei procurando, não pode, eu preciso continuar intercedendo. E o Senhor foi falando comigo, não ore por ele mais. Porque Deus já tinha abandonado. Aquela pessoa já estava condenada ao inferno. E realmente está mesmo. Infelizmente, pecou, blasfemou, falou coisas que não convinha. Mas isso é Ele, Deus. Então, irmãos, eu tive a primeira experiência que eu tive de estar orando e eu ouvi a voz do Senhor falando no meu espírito. E eu falei, eu não quero ficar só nisso. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero que Deus fale mais comigo. E Deus tem falado ao meu coração. Não porque eu sou melhor. Não porque eu tenho uma vida santa, uma vida, nossa, ela está assim num patamar, não, é porque Deus me ama demais,
de uma forma que eu não consigo expressar o amor dele. Ele me ama de uma forma tão incondicional que eu fico, Deus, o Senhor é tão maravilhoso na minha vida. O Senhor é tão bom para mim, o Senhor é tão bom nas coisas simples do meu trabalho. Eu oro, falo com Deus, eu apresento o Senhor no meio do dia. Ou no final do dia eu tenho a resposta, eu falo, nossa, como que Deus é bom. Ninguém sabe que eu orei, que eu clamei, que eu intercedi. Nossa, Deus já respondeu, Deus já deu a resposta. As pessoas que você entendeu, eu falo, Senhor, eu quero ser um canal de bênção, eu quero continuar sendo serva do Senhor, um agente do Senhor. Onde eu for, eu quero ser um agente do Senhor, porque vale a pena orar, irmãos. Eu gosto muito de orar, eu gosto muito de clamar ao Senhor, eu gosto muito de interceder. Eu fico tão feliz quando eu tenho a oportunidade de interceder, de orar, de clamar, porque é tão bom falar com Deus. É tão bom saber que eu sou tão pequena e Deus é tão grande e Ele me ouve. E Ele para me dar atenção. Um Deus que tem tudo nas mãos dEle, todo o domínio, toda a terra, e Ele para me ouvir. Ele para te ouvir. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Saber que Deus nos ouve. Então, irmãos, é muito bom falar com Deus. Eu quero deixar um outro texto aqui na palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 12 e 13, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mais uma vez o Senhor está falando comigo, está falando com você. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, no nome do Senhor Jesus, Ele vai fazer. Ele te dá essa garantia. Então a nossa fé ela é renovada, nossa fé é reforçada, quando nós lembramos que nós podemos clamar ao Senhor, que nós podemos fazer obras maravilhosas em nome do Senhor Jesus. Nós temos um outro texto aqui também, no Evangelho de João também, no capítulo 15. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui que eu anotei. João 15, 7. É um texto bem conhecido, que fala o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ah, tá. Então tem uma condição, né? Eu posso pedir, eu posso clamar e Ele vai me ouvir, vai me responder. Mas tem uma condição: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então tá, Ele responde sim. Ele atende, Ele fala, mas será que eu estou em Cristo? Será que as palavras do Senhor estão em mim? Será que eu estou em Cristo Jesus? Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é uma condição que tem: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então tem essa condição: se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, se você estiver com a vida diante do Senhor, se você estiver fazendo a vontade dEle, se você tem uma vida de testemunho, se você testifica do nome do Senhor, se você renuncia ao pecado, se você renuncia às obras da carne, aí sim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se você não está em Cristo, as palavras dEle não estão em você, então vamos procurar fazer isso, porque tem essa condição. Muitas vezes a gente pede e não recebe, a gente bate a porta e a porta não abre, a gente busca e a gente não encontra, porque nós não estamos em Cristo. As palavras dEle não estão em nós. Aí nós pedimos e não recebemos. Nós clamamos, nós batemos a porta e a porta não abre. Porque se vós estiverdes em mim, assim diz o Senhor, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí tem essa condição para que quando eu chegar diante do Senhor, quando eu pedir Ele algo, aí Ele vai me conceder. Porque se eu estou em Cristo
e as palavras dele estão em mim, logicamente que eu vou ter sabedoria para chegar diante dele. Eu não vou pedir a ele qualquer coisa, eu não vou pedir a ele uma coisa banal, porque o Espírito Santo do Senhor vai me orientar naquilo que eu preciso pedir, naquilo que eu preciso falar com ele. Então, se as palavras dele estiverem em mim, se eu estiver lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra dele, estudando a palavra dele vai estar em mim. Eu vou saber como chegar diante dele, eu vou saber o que pedir para ele. Não é qualquer coisa que eu vou pedir, é tudo, mas é aquilo que agrada o coração do Senhor. Porque muitas vezes eu posso pedir algo para o meu deleite, posso pedir algo para mim, para a minha glória, só para mim, mas não vai agradar o nome do Senhor, não vai glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes pode vir até escandalizar o nome do Senhor, então Ele não vai me conceder, porque eu sou dele, a minha vida é dele, eu pertenço a Ele. Nós cantamos uma canção aqui que eu achei maravilhosa, que nós precisamos descansar no Senhor, que a nossa vida está nele, que tudo é dele. Eu achei linda essa canção, nunca tinha ouvido. Eu até pensei assim, eu vou guardar o nome dela, que chegar lá em casa eu vou ouvir de novo, porque falou muito no meu coração essa canção. Então, irmãos, é muito bom nós estarmos em Cristo, para que as palavras dele estejam em nós, para que nós possamos pedir tudo a ele e ele nos conceder. Se você ainda não está em Cristo, é tempo de oportunidade de você estar em Cristo. Aí você pode clamar, você pode testemunhar. Quantos irmãos que chegam aqui e dão o testemunho da casa, do emprego, do carro, porque ele clamou, ele buscou, ele renunciou. Não foi assim no estalar de dedo, ele quer, tá? Não, teve uma condição para Deus realizar o desejo do coração dele. E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso com todos nós que estamos aqui. Porque nós somos filhos dele, ele tem prazer em nos servir. Ele quer que nós chegamos diante dele, que nós pedimos para ele mesmo, mas vamos estar em Cristo. Vamos ter uma vida pautada na palavra do Senhor, para que nós possamos ter liberdade de chegar diante dele com o coração quebrantado e pedir o que nós queremos, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, para que ele possa abrir as portas, para que ele possa trazer resposta, para que ele possa dar solução. Porque todos nós aqui temos algo para pedir ao Senhor, todos nós. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou na igreja para receber uma bênção. Só vem para receber uma bênção. Deus é tão bonzinho, tão maravilhoso, que Ele concede aquela bênção, mas fica só naquilo. A pessoa não tem intimidade com o Deus da bênção. Aí eu vou lá na igreja para Deus falar comigo. Tá bom, Ele fala assim, mas e aí, eu não vou falar com Ele não? Só Ele que vai falar comigo? Aí eu vou lá na igreja porque, lá é bom. Que bom que você veio na casa do Senhor. Mas e a intimidade que você precisa ter com Deus? E a vivência com Deus? E a experiência com Deus? Quando é que vai acontecer? É só pedir, Deus dá e não vai ter experiência com Deus, não? Não vai ter intimidade com Ele, não? Vale a pena, amados. Então, que Deus te abençoe. Que aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo venha falar no seu coração. Que você saia daqui renovado, restaurado, com a sua fé viva em Cristo Jesus. E que tudo aquilo que você pediu ao Senhor, crendo, você vai receber. Se a sua vida estiver em Cristo e Ele estiver em você. Que Deus te abençoe.